Boa noite, queridos. Estão com frio, cansados, mas não desanimados. Você pode estar cansado, muito cansado, chega no dia a dia, no seu dia da semana foi cansado, aconteceu alguma coisa, ou foi corrido mesmo seu trabalho. É normal, querido. Glorifica o Senhor, porque o Senhor é bom, Ele te deu o seu trabalho, Ele te deu um emprego para você. Amém? E glorifica o Senhor que você vai estar chegando cansado da sua casa. Pai, eu estou chegando cansado, mas não desanimado, porque eu sei que tem um Pai que me sustenta, um Pai que me guarda. Sabe, amados, é isso que nós temos que declarar todos os dias. É declarar que nós temos um Pai. Quem tem um Pai aqui? Seja convicto disso, querido. No meio da circunstância, muitas vezes, Satanás ele faz você desanimar, esquecer que nós temos um Pai. É assim? Então, essa noite, amados, eu vou estar falando algo a respeito de quê? Fé. Não é culto de fé? Mas, de novo, isso? Sim. Todos os dias, nós precisamos ser alimentados mais em fé. A fé do tipo de Deus, ela faz você revigorar, criar força, criar coragem. É por isso que a Bíblia fala que devemos lançar fora todo o medo, toda a nossa ansiedade, como o pastor falou. Mas para nós lançarmos fora, para nós deixarmos de lado, eu preciso agarrar em fé. E hoje a ministração dessa noite, querido, vou falar de ouvir e praticar a palavra de Deus. A fé, Romanos 10, 17 fala o quê? Que a fé, que a pregação vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas muitas vezes não é no sentido figurado de uma gente ouvir. Muitas vezes é para você começar a colocar em prática tudo aquilo que Deus tem falado para você. Só um entendeu? É você colocar em prática a própria vida de Deus na sua. Que em meio aos ventos você vai colocar em prática a sua fé. Em meio às alegrias você vai colocar em prática a sua fé. É desse jeito que vamos caminhar. É ouvir, praticando, executando, fazendo o que você tem chamado. Abra comigo lá em Romanos. Aleluia. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17 fala o quê? É assim a fé, vem pela pregação, e é pela pregação, pela palavra de Cristo. Amados, Deus, Ele tem uma fala. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Estar sensível à voz de Deus. Mas vem aquele ponto de interrogação, mas como que eu ouço a voz de Deus? Como é que acontece isso na minha vida? Deus vai vir com uma voz audível e falar: eis que te digo, filho meu. Nem sempre vai ser assim. Muitas vezes vai ser por um simples fato, você está andando pelo meio de uma rua, você vai atravessar aquela rua e vem um sinal para você não vai atravessar. E na hora que você coloca o pé para atravessar, passa um carro de repente. É Deus falando com você. Nas simples coisas, te protegendo. Quem já aconteceu isso? Já aconteceu isso comigo, querido. Sinal estava verde para pedestre, eu estava atravessando. Saí da fora da calçada, o Espírito Santo falou para mim: não continua, olhe para o lado. Querido, na hora que eu vi para o lado, uma pessoa no celular e atravessando a rua com o carro. Passou assim, ó, do meu lado. Falei: obrigado, Senhor. A proteção, todo momento. Sabe, quando Deus criou o mundo, nós sabemos a história um pouco a respeito de Adão e Eva. Adão e Eva conversava com Deus. Não ele só ouvia, mas como via Deus. Nós sabemos que houve a separação, que eles morreram espiritualmente e eles tinham vergonha de chegar próximo de Deus. Logo depois veio Abraão, pai de muitas nações. Abraão, ele ouviu Deus. Ele obedeceu
a ordenança que Deus fez para ele. Moisés também. E se eu começar a contar a história da velha aliança, quantos que ouviram a voz de Deus? Mas todos eles, se ser amados, você parar para pensar um pouco da história de cada um deles. Josué ouviu a voz de Deus. Josué, ele teve que andar, circuncidar em volta ali, em volta em volta de toda ali, Josué, em volta de Jericó, rodando em volta, mas ele podia dar só uma volta só e não obedecer, não podia, querido? Ele podia falar, não, eu ouvi a voz de Deus, mas eu tenho o poder de Deus dentro de mim, eu vou fazer e pronto. Mas não, ele ouviu e colocou em prática a obediência. 7 voltas e foi indo. É a mesma coisa eu falar aos profetas. Os profetas também ouviram a voz de Deus. Ah, mas agora você está falando da coisa da velha aliança. Hoje, amados, você não precisa mais ouvir somente, esperar ouvir a voz de Deus. Você tem a própria vida de Deus dentro de você. Através de Jesus, querido. Acabamos de ler aqui no final, aqui, ó. Que a palavra vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Cristo é o verbo vivo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas isso, amado, não podemos somente deixar no papel. É nós colocarmos em prática tudo aquilo que Deus prometeu. Amém? Amém, uai de mim? Amém. Amados, muitas vezes nós estamos somente falando, escutamos um versículo, lemos outro versículo, mas muitas vezes, querido, escutamos no ouvido e sai pelo outro. E muitas vezes é aquela coisa que você acha que não é para você, é para o seu vizinho do lado. Quem falou para você? Muitas vezes você veio para uma ministração de uma quinta-feira ou no culto de oração na terça-feira, que é poderoso. Chega no culto de domingo, o pastor fala alguma correção a respeito de algum assunto, você fala, você olha para o lado para a sua esposa, olha, isso aqui é para você. Não, é para você que está escutando. Se você não sai para você como remédio, o outro vai servir como vacina. É como uma proteção. É assim que Deus fala, querido. Muitas vezes nós não damos ouvido às coisas. Deus fala através dos seus filhos. Hoje eu estava trazendo os materiais, estava indo trabalhar para levar estava pegando o meu celular, peguei o tablet, coloquei para carregar. E logo a minha filha pequena falou, olha, pai, hoje você vai ministrar, vai fazer alguma coisa na igreja, alguma coisa, porque ela já sabe que eu estou preparando o ambiente. Eu já estou preparando algo. E ela fala, você vai ministrar, fazer alguma coisa? Eu vou sim. É que eu vi que você pegou o tablet, colocou aqui do lado. E ela sabe já, querido. Então ela está mostrando, está dando sinais. Ou seja, Deus falando comigo. Esteja atento às pequenas coisas. E quantos de nós não ficamos atentos às pequenas coisas acontecendo? E muitas vezes, amado, Deus vai falar nas pequenas coisas. Para Ele te colocar no muito. Valorize as pequenas coisas que estão à sua volta. Valorize. Amém? Abra comigo lá, querido, em Mateus 7, capítulo 7, versículo 24. Antes de eu colocar esse versículo, querido, algo que veio em meu coração a respeito de ouvir. Ouvir e colocar em prática é você fazer cumprir tudo aquilo que Deus falou para a sua vida. E como que é isso? Quando eu entendi, querido, que eu preciso honrar a palavra, eu estou honrando ao Senhor, eu comecei a obedecer muito mais. Tudo aquilo que eu tenho estudado, tudo aquilo que eu tenho meditado. É fácil? Não é. Amado, quando você começa a entender, começa a compreender que eu preciso escutar essa palavra, meditar na palavra e obedecer, sabendo que eu estou obedecendo ao Senhor,
tudo que você fizer vai ser bem sucedido. Tudo que você fizer vai ser bem sucedido. Porque você começa a ficar íntimo de Deus. Amém? Mateus 7, versículo 24 fala que, portanto, quem ouve essas minhas palavras e a pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Mas nesses versículos nós entendemos o quê? Quanto mais eu obedeço, quanto mais faço cumprir a palavra, mais eu sou alicerçado nela. Mais eu tenho força. Não sei se você entende, quanto um alicerce mais firme, mais rígido, mais resistente ele é. Ninguém vai construir uma casa e não colocar nenhum alicerce. Vai acontecer o que com essa casa? Quem aqui é o construtor? Tem algum construtor aqui ou não? Ou alguém já viu construir uma casa? O procedimento de uma casa, todo mundo já sabe que precisa ser construído um alicerce firme. Então, quando nós temos esse alicerce, como estamos agarrados a essa palavra e obedecendo ela, fazendo cumprir, sendo prudente com ela, sendo prudente com o Senhor, pode bater o vento que for, pode vir circunstância o que for, querido, você não será atingido. É assim que nós combatemos os ventos. É assim que nós combatemos as circunstâncias. É assim que os ventos vão passar em nossa volta e nós não vamos ser atingidos. Quando nós obedecemos. É por isso que a Bíblia fala, em Deuteronômio 28, fala, se ouvir a voz do Senhor teu Deus e obedecer. Ou seja, se eu ouço, eu preciso fazer cumprir aquilo. Eu preciso colocar em prática. Amém? Vou dar até um exemplo prático. A minha filha, a mais velha, ela faz pouco tempo que ela tirou a carta de habilitação. Primeira coisa que você fez, se você tira uma carta, você precisa fazer o quê? Praticar. Se você não pratica, você tira a sua carta, você fez só aquelas 20 aulas lá do Detran, que é obrigatório, e vai, não, vou deixar minha carta aqui, não tenho carro mesmo, não vou praticar nada, daqui a um ano eu vou dirigir. Você vai conseguir dirigir? Não. Todos nós já passamos por essa fase. Quando você tira a sua carta, você tem medo, não tem medo? Medo de bater, medo de entrar, medo de fazer baliza, misericórdia, baliza. Né? Começa a orar, fazer um monte de coisa. Mas é assim também. Muitas vezes o medo vem. Mas a prática gera excelência. Mas a prática de você se alicerçar nessa palavra, fazer cumprir aquilo que Deus está falando para você, amado, você começa a gerar certezas. Começa você a ter experiências com o Senhor. E essa experiência com o Senhor vai te dar mais força, te dar mais coragem de caminhar. Então você começa a dirigir, pegar seu carro, a primeira coisa, você pegou o carro do pai, meu Deus do céu, piorou. Agora eu vou bater, vou ralar a roda, vou fazer o que mais. Agora na garagem, se eu vou no mercado, eu vou ter que achar a vaga mais longe, que não tem nenhum carro para ficar do meu lado, porque eu sei que eu vou ter certeza que eu vou sair. Não foi assim com você? Ou foi só comigo? Ou algum expert que já nasceu dirigindo, já apareceu fazendo umas zerinho na rua e pronto, fazia tudo? Não. Você tirou a carta, você teve um tempo o quê? Você começou a dirigir. E você começou a ter coragem, começou a ter habilidades, pega essa, habilidades como dirigir, habilidade como se ver, habilidade como você vai ver o que está acontecendo à sua volta. Pega essa visão, querido. Quando você fica mais ligado nessa palavra, você começa a gerar confiança, começa a gerar habilidades, começa a gerar a você enxergar a muito mais além daquilo que você está vendo. Você começa a enxergar não aquilo que você quer, mas aquilo que Deus quer que você enxergue. Então você começa a andar com o seu carro. Mesmo que seja o carro do seu pai, seja emprestado,
Uma primeira coisa, não sei se você sabe, amados, quando a primeira carta você vai tirar um seguro de um carro, é 2 vezes mais caro. Por que você acha que é mais caro? Que acontece mais acidentes. Porque ele sabe que não tem experiência para dirigir. E outra coisa, agora como o pastor estava apoiando as mulheres, outra coisa também. As mulheres, o seguro de carro para a mulher é mais barato que para o homem. Vocês sabiam isso, mulheres? Que o seguro, se for só uma mulher para dirigir o carro, é mais barato. Sabe por quê? Porque o homem é mais imprudente que a mulher no volante, porque se acha o todo. Com a palavra, querido, não seja imprudente. Não avance o sinal. Espera Deus falar com você para você poder avançar. É assim que funciona, querido. É isso você saber ouvir a voz de Deus. Muitas vezes nós ficamos se perguntando, se pergunta dentro do nosso interior, falando, como que eu ouço a voz de Deus? Seja você. Começa a agir de acordo com a palavra. Você vai ter mais sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Em Salmo 119 fala que eu escondi a palavra guardada no meu coração para eu não pecar contra ti. Porque quando nós guardamos a palavra dentro de nós e praticamos ela, eu não vou pecar. Eu não vou desviar para o caminho nenhum. Eu vou conseguir fazer a baliza perfeita. Sabe, Deus quer isso de nós. A única coisa que Deus quer de nós é um coração disponível. É um coração disponível para obedecê-lo. Porque Deus, Ele tem um prazer de te abençoar, querido. Ele tem um prazer de derramar bênçãos sem medida, recalcada, sacudida e transbordância em nossas vidas. Mas para isso, querido, existem as arestas, as lacunas que precisamos ajustar. Precisamos fechar os lugares que deixam desviar do caminho. Amém? Abra lá comigo. Em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Mas não seja somente ouvinte da palavra. Ouvinte, ele ouve agora e amanhã esquece. Mas seja praticante e fiel a ela. Quanto mais eu pratico, mais eu conheço o meu Deus. Quanto mais eu sou firmado nessa palavra, mais eu tenho certeza do que eu estou falando. Amém? Tiago capítulo 1, versículo 22. Agora vem os apertos. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática. Quem põe em prática a palavra? Eu vou pôr em prática a palavra. É semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, e será feliz naquilo que fizer. Uau! Não preciso falar mais nada, né? Se eu pratico essa palavra, se eu obedeço essa palavra, se eu ponho em prática tudo aquilo que Deus está falando comigo, eu vou ser bem sucedido. Eu vou perseverar. Eu não vou desviar de nenhum lugar. Amém? Mas se o vento chegar, se as circunstâncias bater a sua porta, se a cobrança chegar à sua porta, sempre o Senhor. Ele é o meu alicerce. Sempre é o Senhor para a sua vida, querido. Como eu sempre falo, quando o problema bater a sua porta, querido, deixa a fé atender. Quando algo bater a sua porta, deixa Deus fazer parte. Amém? Aleluia.
Sabe, amados, temos que considerar em todo tempo a palavra. Sabe, eu falo isso porque muitas vezes nosso dia a dia é muito corrido. E não temos a prática de estar a todo momento meditando na palavra. Mas se você começar a meditar naquilo que você leu lá há uma semana atrás, Deus começa a falar com você, você começa a escutar um louvor, e Deus começa a falar com você. Sabe, não saia desse ambiente, chamado fé. Quando nós saímos desse ambiente, querido, você começa a duvidar do poder glorioso do Senhor. Quando a dúvida chegou, querido, significa que você tem que começar a observar como está a sua prática da palavra. É duro falar isso? É, mas é a pura verdade. Quanto mais eu sou ligado nela, a dúvida não chega. Eu criei, por isso falei. Se Deus fala comigo, Ele fala com você. A Bíblia nos fala que é a multiforme graça do Senhor. Pode falar de qualquer jeito. Até você dirigindo, Deus está falando com você. Até você fazendo a sua comida, as mulheres, fazendo o almoço, a sua janta, Deus está falando. Não é assim, mulheres? Não é assim, homens também? Deus fala em todo tempo. É por isso que nós falamos em todo tempo dai graça. Porque em todo tempo Deus está cuidando da nossa vida, cuidando das coisas nossas, cuidando da nossa família. Muitas vezes nós não observamos isso. E não valorizamos o que tem colocado em nossas mãos. Sabe? É por isso, amados, que o livro de Oséias não precisa abrir lá. Oséias fala que o povo perece por falta de conhecimento. Sabe, quando o conhecimento chega, a palavra revelada chega em nossas vidas, querido, parece que abre portas. Abre a sua mente de um jeito que você olha, eu não entendia isso desse jeito, agora estou entendendo. Porque eu estava assim, porque agora mudei de estações. Todos nós passamos por estações, querido. Todos nós passamos por estações. Seja estações boas, seja estações não favoráveis, mas a todas as estações você está guardado e cuidado pelo Senhor. Você crê nisso? Deus tem te guardado. Mas eu preciso obedecê-lo. Eu preciso colocar em prática a minha vida em Deus. É reconhecer Jesus mesmo. Jesus é a própria vida de Deus, é o verbo vivo. Amados, Jesus, quando ele começava a ensinar os seus discípulos, começava a andar pelos caminhos, as pessoas paravam e ficavam atentos ao que ele estava falando. E por que nós não paramos para ouvir a voz de Deus? Muitas vezes ficamos tão agitados com as coisas acontecendo à nossa volta, e não paramos para escutar, e queremos fazer. Por que isso, amado? O mundo hoje está muito imediatista. Tudo que é para ontem. Não é assim? Tudo quer fazer acontecer para ontem. Eu faço uma comparação aquele macarrão miojo, né? Quem gosta de miojo? Eu não gosto. É melhor uma macarronada bem feita caseira ou um miojo? Qual que é melhor? A macarronada feita caseira, não é? Para você preparar aquela massa gostosa, preparar o molho. Ou você prefere comprar aquele pacotinho que vem com o saquinho lá dentro. Você joga aquele saquinho lá dentro, lá 5 minutos está pronto e comer aquilo. 3 minutos, meu Deus do céu. É rápido demais. É bom. Pode até sustentar momentaneamente aquilo, né? Mas tem muito sódio. Isso não é bom. Agora que você prepara você tem todo aquele tempo de preparação, prepara a massa, prepara o molho, faz tudo aquilo. Aí você dá vontade de você comer muito mais, não é? É por isso que a Bíblia fala, prepara-se à mesa, o banquete na presença dos meus
adversários. O Senhor tem preparado um banquete para nós. Por que vamos viver de migalhas? Deus tem preparado coisas grandes para mim e para você, querido. Por que precisamos ficar vivendo em migalhas? Não fica pensando se você é merecedor ou não, querido. Não fica pensando, porque hoje eu não orei tanto que eu deveria, eu não vou receber nada de Deus. Não é por merecimento, querido, é pela graça do Senhor. Não é pelo que você está fazendo ou deixar de fazer, é pela graça. Se alegra com isso. A Bíblia fala que pela graça sois salvos mediante a fé. Então como é que está o seu nível de fé? Sabe, eu sempre gosto de fazer essas comparações a respeito da comida, que eu gosto de comer. Quem não gosta de comer? É bom demais, né? Né, Zé? É maravilhoso. Porque quando você come, você sacia a sua fome. Não é? Não é gostoso? É maravilhoso assim. Do mesmo modo, amado, quando nós estamos com fome e sede da palavra, nós vamos alimentar onde? Nela. A Bíblia nos fala que a palavra é viva e eficaz. E porque muitas vezes nós não queremos buscar nela, queremos buscar em outras circunstâncias. Porque vamos buscar em outros métodos, metodologias que o mundo oferece, livros de autoajuda, se não temos a ajuda do alto. A internet, o Google tem um monte de informação. Tem um monte de coisa para te falar. Mas eu vou te fazer uma revelação para você essa noite. Você tem dentro de você o Espírito Santo, que é o Consolador. Ele vai te consolar, ele vai te dirigir, vai te conduzir ao caminho certo. É quando nós começamos a entender que a palavra é viva e eficaz, que Jesus é a própria vida de Deus. A Bíblia nos fala que Jesus falou, eu sou a vida. Aquele que vem para vir ao Pai tem que vir por mim. Ou seja, por que não vamos buscar o Senhor? Precisamos buscar em todo o tempo. Colocar em prática aquilo. Quem já fez o rema aqui? Agora a cobrança para vocês remáticos. Você tem a palavra guardada, você tem a palavra revelada na sua vida. Precisamos colocar muito mais intenso, colocar intensidade nisso, querido. Ser mais intenso. Ser mais intenso quando as pessoas começarem a vir mais. Amém? Vou dar até um exemplo, essa semana aconteceu na clínica. Chegou uma pessoa lá para ser atendida, estava com a camiseta do Rema. Estava com a camiseta do Rema Kids. Falei, que legal, né? Achei, você fez o rema, mas eu não lembrava da pessoa. Você fez o rema? Que rema? Estava com a camiseta. Não, que você está com a camiseta do rema. Ele olhou assim para baixo. Está escrito rema? É. Aí eu comecei a ministrar na vida dele sobre o rema. Ele não sabia que ele estava colocando. Eu ganhei essa camiseta de uma minha irmã. Ela me deu essa camiseta, achei bonita, que estava colorido, com o kids bonito. Eu achei bonito. Amados, ele não estava entendendo. Mas ele começou a entender que o rema é coisa boa. O rema está falando para a palavra de Deus. Então eu coloquei em prática aquilo que Deus quer das nossas vidas. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E essa pessoa que estava lá, querido, ela mandou mensagem para mim, mandou uma mensagem hoje, olha, eu não vou poder ir na igreja, olha aí, ó. Porque está chovendo muito, eu estou cuidando da minha mãe, eu não posso sair deixando ela sozinha. Mas a palavra foi plantada. Então nós devemos plantar a todo momento isso, querido. Essa palavra. Não podemos ficar só guardado para nós. Ficar obeso espiritualmente, sendo cheio da palavra, cheio de conferências, cheio de um monte de eventos acontecendo. Não, estou saindo cheio. Mas tem horas que você tem que esvaziar. Você tem que começar a derramar, multiplicar o que você não vai esvaziar em você. Você vai derramar mais dessa palavra em outras pessoas. É ser praticante, ouvir e praticar. Amém? Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Feche seus olhos, querido. Meu Deus, a hora está voando. Sabe, amados, que tudo que eu falei aqui agora a respeito de ouvir a palavra, de ouvir a palavra em fé. Nós entendemos que fé vem pelo ouvir, fé vem pelo praticar, fé vem pelo compreender e entender que somos mais que vencedores em Cristo. Isso é fé, querido, mas precisamos gerar fé muito mais, criar persistência, você ser constante em oração, ser constante em obedecer. Ao ponto de você começar a meditar e falar, eu criei, por isso eu falo. É ter convicções. A convicção só vai chegar na sua vida, querido, quando você tiver intimidade com Deus. Quanto mais íntimo dele, mais você conhece ele. Mas só vou conhecer quando eu tomar a minha decisão. Eu decido. Eu decido ouvir, eu decido escutar, eu decido praticar. Sabe, essa noite Deus quer que você comece a analisar as coisas que estão acontecendo à sua volta. É você analisar o seu dia, analisar a sua vida como anda. Eu estou analisando a minha vida. Você está sendo carta de Cristo em vida? Você está sendo exemplo dentro da sua casa a respeito da palavra? Não adianta nada, somente queremos a bênção. A bênção do Senhor já está disponível para você, querido. Ela já está disponível para a sua vida. Mas Deus quer te dar muito mais do que bênçãos. Ele quer te dar paz. Ele quer te dar mais alegria. A alegria é aquela que vai te fortalecer todos os seus dias. É quando você levantar pela manhã e você já se alegra com isso. Chega de você acordar já cansado, estressado. Chegou um tempo onde os filhos de Deus precisam reinar em vida com exatidão, reinar em vida com excelência. Não é somente falar da boca para fora que os filhos vão reinar em vida, não. Eu não aceito essa palavra. Eu aceito aquela palavra que os filhos vão reinar em vida, sim, com excelência. E tudo que os seus filhos vão fazer com excelência. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo, como Paulo fala. Isso é colocar em prática. É colocar em prática a voz, colocar em prática a sua fé. Sabe, nós temos nos alimentado todos os dias a respeito de fé. Precisamos colocar em prática isso, querido. Só desliga para mim. Aleluia. Continua com seus olhos fechados. Creia que você é tudo aquilo que a Bíblia falou de você. Creia, querido. Creia tudo aquilo que a Bíblia diz a respeito da sua vida. Você pode fazer tudo aquilo, muito mais. Você pode fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode fazer. Você tem tudo aquilo que a Bíblia diz que você tem. Muitas vezes nós não enxergamos. Muitas vezes, em meias situações, em meias circunstâncias, as coisas acontecendo, muito barulho acontecendo, as coisas não vão acontecer no barulho. É por isso que Jesus falou, olha, você que orar, quando orar, olhe, fecha no seu quarto, e no quarto Ele vai te escutar a sua oração. Não significa para você fechar todo dia no seu quarto, não, querido. Isso é um exemplo para você se desligar das coisas naturais, se desligar das circunstâncias, se desligar das coisas acontecendo à sua volta e se ligar em Deus. É quando você começar a orar, querido, você não ficar pensando nas coisas que estão acontecendo à sua volta, não. É você se conectar com o Pai. Aí Ele vai te responder. Por isso que a Bíblia fala, tudo que você ligar no céu
será ligado na terra, e tudo aquilo que ser ligado na terra será ligado no céu. Essa conexão, querido, só vai acontecer quando eu obedecer a voz de Deus. Quando eu obedecer e praticar. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes. Chora bacanta na bachurianda, la mansuri bicanta na manas. Fiquem bem, amados.